Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos momentos, se calhar, mais desconcertantes da história. Mas atenção, o nosso foco não vai ser o evento em si. O que queremos mesmo perceber é como é que os primeiros seguidores de Jesus tentaram dar algum sentido ao que aconteceu. Como é que um pequeno grupo, assustado e confuso, usou as suas próprias escrituras para compreender algo que era, que era impensável. A ressurreição. E tudo começa com esta pergunta, não é? Como é que um túmulo vazio pode mudar o mundo? Isto não é uma questão teológica abstrata. É um puzzle muito humano, muito histórico. E a resposta, como vamos ver, não apareceu de repente. Foi construída, peça por peça, a começar num jardim escuro, de madrugada. Muito bem, vamos ao início de tudo. O Evangelho de João pinta-nos o cenário. É o primeiro dia da semana, ainda nem sequer à luz. Maria Madalena vai ao túmulo e a sua primeira reação não tem nada de fé, é pura lógica. A pedra está fora do sítio, portanto só pode significar uma coisa: o corpo foi roubado. É esta a notícia que ela leva a correr. Reparem, não é uma proclamação de ressurreição, é um alarme. Um alarme de que um túmulo foi profanado. E esta notícia põe em marcha dois discípulos-chave, Pedro e o outro conhecido como o discípulo que Jesus amava. E eles correm, não para celebrar, mas para investigar o que parece ser um crime. E é exatamente aqui que a história dá uma volta completamente inesperada, porque o que eles encontram dentro do túmulo não bate nada certo com a teoria do roubo. Em vez de caos, encontram ordem. Em vez de um espaço totalmente vazio, encontram pistas. Pistas muito, muito específicas. A precisão do detalhe aqui é o que se torna fascinante. Parem para pensar, ladrões de túmulos teriam levado tudo, certo? Especialmente os valiosos panos de linho. Ou então, na pressa, teriam deixado tudo numa grande confusão. Mas não foi isso que eles viram. Os lençóis principais estavam ali, espalmados, quase como se o corpo tivesse passado através deles. E o mais estranho, o pano que cobria a cabeça estava enrolado, direitinho e posto de lado. Sozinho. Esta cena, como este comentário interpreta, não sugere um corpo que foi despido à pressa e levado. Pelo contrário, sugere um corpo que, de alguma forma, já não precisava das amarras da morte. A ordem, a disposição meticulosa dos panos, torna-se assim a primeira peça de evidência de algo totalmente novo. E aqui está, a conclusão do Evangelho de João. Para o discípulo que chegou primeiro, estas pistas, estes panos arrumados, foram suficientes. Não houve uma aparição, não houve uma voz do céu. Foi a ausência de um corpo e a presença de uma ordem inexplicável que despoltou aquele primeiro momento de fé na ressurreição. Agora, vamos passar deste momento privado de crença para as suas consequências públicas. Porque uma coisa é acreditar em privado, outra, completamente diferente, é arriscar a vida por causa dessa crença. E a transformação mais radical que vemos é talvez a de Pedro. Vamos olhar para este contraste, que é brutal. Na noite em que Jesus é preso, Pedro está paralisado pelo medo. Chega a negar que o conhece. Agora, passadas umas meras semanas, ele está na casa de um oficial do exército de ocupação a fazer o anúncio mais audacioso da sua vida. O que é que pode causar uma mudança tão dramática numa pessoa? E a proclamação que ele faz é simplesmente revolucionária. Todo aquele que nele crê. Reparem, ele não diz nós, os judeus, não diz apenas os seguidores diretos, diz todo aquele. Com estas palavras, Pedro está a derrubar séculos de barreiras religiosas, barreiras culturais. A mensagem, impulsionada por esta nova convicção, de repente já não se confina a Israel. Ora bem, se a crença transformou indivíduos como Pedro, também iria transformar comunidades inteiras. E aqui entra o apóstolo Paulo, que foi absolutamente fundamental nisto, ao traduzir o evento da ressurreição num guia prático para uma nova forma de viver. Paulo usa esta linguagem muito forte. Ressuscitados com Cristo. Pode soar um bocado estranho, não é? As pessoas para quem ele escrevia estavam bem vivas. Mas para Paulo, isto não era sobre o futuro, era sobre o agora. Significava que, através da fé, as pessoas podiam começar já a viver uma vida livre das velhas formas destrutivas, uma vida orientada pelas realidades do alto. E para explicar isto, Paulo usa uma metáfora poderosíssima da festa da Páscoa judaica. Todos os anos, antes da Páscoa, as famílias limpavam as suas casas de uma ponta à outra para tirar qualquer vestígio de pão velho fermentado. Depois, comiam pão ázimo, pão novo. E Paulo diz, façam exatamente o mesmo com as vossas vidas e as vossas comunidades. Limpem os velhos hábitos, a perversidade e o vício e comecem a viver com a sinceridade e a verdade do pão novo. E o que são, então, estas realidades do alto? Não são conceitos místicos, longe disso. São virtudes tremendamente práticas, que se aplicam às relações do dia-a-dia. Bondade, humildade, paciência,
Perdão. Para Paulo, a prova da ressurreição não estava só num túmulo vazio, mas na capacidade de uma comunidade viver segundo estes valores. Era esta a manifestação da vida nova. Portanto, vimos que a crença na ressurreição transformou indivíduos e comunidades no presente, mas fez algo ainda mais surpreendente. Mudou a forma como eles liam o seu próprio passado. Os primeiros cristãos voltaram às suas escrituras hebraicas não para encontrar informação nova, mas para ver a antiga com olhos completamente novos. E um dos textos mais importantes para eles foi este, do Salmo 118. Um verso que eles já conheciam de cor, claro, mas que de repente adquiriu um significado totalmente novo, muito mais profundo. Originalmente, este salmo era sobre a nação de Israel. Aquela nação pequena, desprezada pelos grandes impérios, mas que era, ainda assim, a pedra angular do plano de Deus. Depois da Páscoa, os seguidores de Jesus olharam para isto e viram um reflexo perfeito da sua história. Jesus, rejeitado e executado, tinha sido transformado por Deus na pedra fundamental de algo completamente novo. A ressurreição funcionou como uma chave que destrancou um nível de significado que eles nunca tinham visto nas suas próprias escrituras. E aqui está o paradoxo final, admitido pelo próprio Evangelho de João. A crença deles não veio por terem compreendido as Escrituras primeiro. Foi exatamente o contrário. O evento, o túmulo vazio, os encontros com o Cristo ressuscitado, forçou-os a acreditar. E foi essa crença que lhes permitiu, finalmente, compreender as Escrituras de uma maneira nova. O teólogo Santo Anselmo resumiu esta jornada, tanto intelectual como espiritual, na perfeição. A ordem foi invertida. O ponto de partida não foi o texto, foi a experiência. A crença tornou-se a lente através da qual tudo o resto, passado, presente e futuro, passou a ser visto. E assim, terminamos onde começamos, com um puzzle. A história da primeira fé cristã não se baseia numa prova irrefutável, daquelas que não deixam dúvidas. Baseia-se num conjunto de paradoxos. Um túmulo vazio, uns panos fúnebres arrumados e a transformação radical de pessoas e comunidades inteiras. O que nos deixa a pensar sobre a natureza da evidência e sobre o que é preciso afinal para que uma história se torne o alicerce de uma nova realidade.